Seja bem-vindo a essa videoaula Geometria, Divisão de Segmentos e Objetos em Partes Iguais. Aula 42 do programa Desenho CorelDRAW X6. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Bom, essa videoaula ela foi feita em cima aqui de uma dúvida de um assinante aí do canal, o senhor Elisandro. Ele perguntou como é que eu posso dividir uma linha ou objetos em partes iguais. Então, partindo desse exemplo, então imagine que eu desenhei numa folha de sulfite uma linha de tamanho qualquer. Simplesmente peguei lá a régua e fiz essa linha. E agora eu quero dividir ela em partes iguais e de forma que eu não precise usar a calculadora, porque de qualquer forma, dependendo da medida que dependendo das partes que eu for dividir, ela vai dar números decimais. Isso dependendo da quantidade da divisão, para não fazer o uso então de uma calculadora. Então aqui eu estou simulando como se fosse a folha de papel. Eu desenhei uma linha, pego a régua, aqui no Corel eu desenhei uma régua aqui de 20 centímetros e vou fazer essa apresentação como se eu tivesse utilizando o papel, régua e lápis. Então eu desenhei uma linha qualquer e faço uso da régua. Então eu tenho que inclinar essa régua aqui. Então a primeira coisa que eu faço, depois de ter desenhado essa linha, eu desenho uma outra linha na ponta aqui dessa linha, uma linha aqui vertical, então desenharia com o lápis aqui uma linha bem fina. Vou até simular ela aqui, vou deixar ela em cinza, bem clarinha aqui. Também não sei se vai ser possível depois ver no vídeo aqui. Então vou deixar essa aqui um pouquinho então mais encorpada para ter a diferença. Então eu quero dividir essa linha aqui. Eu não tenho a medida dela, eu desenhei, quero simplesmente dividir ela em partes iguais. Então, simulando aqui uma régua, eu desenhei aqui no próprio Corel. Então pego a régua, aqui no caso do Corel eu dou 2 cliques, me aparece aqui o ponto de controle no centro, aqui uma pequena circunferência com um ponto, para mim poder inclinar essa régua aqui. Então eu vou colocar esse ponto de controle aqui bem no canto esquerdo aqui superior da régua e inclino ela. Então eu estou mostrando aqui da forma que eu faria numa folha de papel, para mim dividir em partes iguais. Aqui, por exemplo, eu vou dividir ela em 13 partes iguais. Então, como eu coloquei o ponto 0, coloquei aqui esse pontinho de controle aqui, que é justamente um ponto de eixo na régua, aqui no ponto 0 da régua, para mim poder inclinar ela. Então fiz uma inclinação aqui do 0 até o 13. E aqui eu desenhei pequenos tracinhos, Se eu fosse fazer com lápis régua, eu simplesmente marcaria um pontinho aqui. Para fazer um pontinho aqui no Corel é meio difícil. Então eu fiz pequenas linhas aqui. Então vou deixar mais perto aqui
essas linhas como se fosse o ponto. Vou dar um Shift F4 aqui para mim deixar centralizada a página e vou deslocar aqui tudo que eu fiz. E agora eu vou dar um F4 novamente, um Z para mim aumentar a tela e marco esses tracinhos como se fossem os pontos aqui utilizando o lápis. Estou aqui simulando no Corel como se estivesse trabalhando com uma folha de papel, um lápis e a régua. Então eu vou marcando aqui os pontos no encontro da numeração aqui da régua. Então, como se fosse os pontinhos feitos pelo lápis, vou diminuir um pouco, puxar aqui outra linha para marcar, e o último aqui, como já está marcado, eu não preciso. Então essa é a forma, que a gente faz para dividir, por exemplo, essa linha aqui que eu desenhei em partes iguais. Aqui eu estou fazendo de propósito uma divisão em 13 partes iguais. Aqui um número ímpar. Aí eu tiro a régua, então com os esquadros eu viria e faltou uma linha aqui que é o 11, ó. Então vamos colocar ele aqui bem no encontro da gradação da régua com a linha. Vou diminuir novamente e tiro aqui a régua e deixo de lado. Então aqui agora eu aumento essa área. Então viria aqui com os esquadros, e desenharia as linhas. Aqui no Corel eu simplesmente puxo a linha para fazer essa divisão. Então aqui, ó, eu vou apertar o Ctrl e puxar uma linha aqui, ó. Novamente aqui, ó, no encontro puxo outra linha. Aqui o ideal é aumentar o nosso zoom, para ela ficar bem no encontro da aqui, ó. Então eu estou fazendo essa divisão, fazendo a marcação da divisão como se fosse trabalhando aqui com compasso, aliás, com os esquadros e lápis, ó. Então aqui no Corel eu estou desenhando a linha direto. Então no cruzamento dessas pequenas linhas eu fiz aqui então aqui eu vou puxar a linha para baixo, vou puxando a linha aqui como se eu tivesse
desenhando com o lápis aqui, ó. Então eu tenho aqui, eu vou apagar essa aqui. Aqui é a primeira, essa aqui que é a solinha ali de base do último ponto. Então dessa forma, inclinando então a régua aqui do começo da linha até o final, e no final, né, a gente esticando aqui só uma linha para visualizar. Eu inclino então a régua, marco os pontos, né, na graduação, 1, 2, 3, 4, e marco os pontos e depois desenho as linhas. Então aqui eu tenho, né, essa linha aqui, né, dividida aqui em 13 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, do primeiro exemplo, né, então eu fiz aqui a divisão, né, de uma linha. Então imagine que eu tenho, né, uma linha na base e uma linha aqui no topo. Aí eu quero dividir esse espaço aqui e também em partes iguais. Então, por exemplo, eu estou com a mesma inclinação da régua. Então imagine que eu quero dividir ela em 9, que, ó, chegou quase em 9. Então eu dou mais um clique aqui na régua. Como o eixo já está aqui em 0, eu vou deslocar para a esquerda, ó, até a linha, até a régua bater aqui na linha, na graduação do 9. Eu vou dividir em 9 partes. Essa área aí entre a linha de baixo e a linha de cima. Vou dar um zoom e começo a marcar então, ó. Novamente, só que aqui eu estou dividido em 9, usando aqui quase a inclinação da régua que eu fiz no exemplo 1, ó. Então eu vou marcando aqui na régua a numeração. Clicar em mais aqui para duplicar a pequena linha. 9 eu tenho. Dou um F3 aqui para diminuir. Vou deslocar a régua. Um F4 aqui para mim centralizar a página. Agora vou aumentar de novo sem a régua e, como se fosse desenhando a linha aqui com o lápis, a partir dos pontos, que são esses pequenos traços aqui, eu dividi então, né, essa altura, que eu não sei qual é a medida, mas dividi ela em 9 partes iguais, ó. Agora, para mim ajustar, eu coloco aqui uma linha aqui de limite, outra aqui, ó. E só ajusto elas aqui para a gente ver que dessa forma a gente, né, divide determinado área, espaço aqui, né, em partes iguais, ó. Então simplesmente inclinando a régua a partir do ponto 0 e da medida que a gente
desejo. Ó. Então aqui eu dividi em 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No primeiro exemplo era só a linha, e aqui, né, seria a altura. Aqui eu tenho essa linha, a de base e a de topo, e eu dividi então essa área aqui, né, em 9 partes iguais. Então nos dois primeiros exemplos anteriores, né, a partir do princípio de dividir, né, uma linha, uma área em partes iguais, simulando aqui no Corel o uso de régua, né, esquadros e lápis. Agora, usando o próprio recurso do Corel, então imagine que eu tenho aqui, né, um retângulo e tenho a medida dele, está aqui, ó, 208 por 17.404. Quero dividir ele, por exemplo, em 3 partes iguais. Então eu simplesmente clico no sinal de mais, aperto o Ctrl e desço ele e diminuo em qualquer medida, dou um sinal de mais para duplicar, aperto o Ctrl para restringir o tamanho. Estou apertando o Ctrl e puxando, ele restringe o tamanho, não deixa deformar. E novamente clico no sinal de mais, puxo aqui no ponto de controle e fiz 3 retângulos. E simplesmente aqui, ó, vou até o limite aqui do lado direito, vou um pouquinho mais acima, ó, e fiz a divisão desse aqui em 3 partes aqui, ó. Então se eu quiser dividir mais, não tem problema, ó. Como eu já dividi em 3, vamos supor que eu quero 5 partes, dupliquei aquelas 3, deixei aqui na parte de baixo, ó, diminuo o tamanho, eu quero mais 2, né? Eu quero dividir em 5, então seleciono 2 aqui, clico no sinal de mais, aperto o Ctrl e trago ele aqui para a direita, seleciono tudo aqui, ó, e vou até aqui o limite. Deixa eu colocar uma linha guia aqui, ó. Então ele ficou um pouquinho fora, aí ajusta, né? Ó. Então eu dividi, né, esse retângulo em 5 partes, em 3 partes. Aí se eu precisar fazer a marcação, venho aqui com a linha guia, ó. Então eu tenho ele dividido aqui, fazendo a marcação, e aqui embaixo eu tenho ele dividido, né, o comprimento dele aqui, a largura, dividido em 3 partes, e aqui em 5, simplesmente, né, duplicando ele, deslocando para baixo e duplicando outros à esquerda, aliás à direita, e restringindo com o Ctrl. Tem uma outra ferramenta que eu posso utilizar para dividir uma área, um segmento aqui em partes iguais, é utilizando aqui a ferramenta papel gráfico. Então eu seleciono ela, vou aqui na barra de propriedades e deixo aqui marcado aqui 2 linhas e 2 colunas. Então vou aqui no canto esquerdo superior e arrasto aqui até o canto direito inferior. Então aqui eu dividi a página de desenho em 4 partes. Venho, puxo aqui as linhas guias, né, e tenho aqui dividido a página aqui em 4
partes iguais. Aqui vou deletar aqui o desenho e tenho dividido. Então posso dividir aqui em quantas partes eu precisar. Vou colocar aqui 4 e 4 e desenho novamente com a ferramenta aqui papel gráfico. Então eu tenho aqui 4 colunas e 4 linhas, e para fazer a marcação eu posso deixar o desenho das colunas e das linhas ou fazer uso aqui das linhas guias. Então tenho aqui essa divisão aqui exata, sem precisar aqui de uso aqui da calculadora. Então essa ferramenta aqui, além de eu poder fazer uso dela aí para fazer a divisão, posso desenhar aqui um gráfico com linhas e colunas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, e conhecer alguns trabalhos publicados aqui no site, como os textos, estudos, os vídeos e curiosidades sobre matemática, e também divulgação aqui dos livros de minha autoria: Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Sequências Numéricas. Convido também a conhecer a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho alguns posts sobre curiosidade sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.